E aí, que falaremos hoje, que hoje é a última live do nosso projeto. Ah, verdade. 4 temas a gente definiu, já falamos sobre habilidades comportamentais, sobre início de carreira, sobre busca de emprego. Hoje é a Aham. última. É. Ah, já tô com saudade já. O friozinho da barriga da primeira live já tá deixando saudades, Já. Ah, mas né? em mim, pelo menos, toda a live ainda tá dando aquele friozinho. Ah, não, mas tô mais calma agora. Ah, Porque sim, com certeza. Então, a gente vai falar hoje de empreendedorismo, né? De uma certa forma, ele dá uma puxada no nosso assunto, né? Da última live, que era a busca de emprego, né? Que empreender hoje também se tornou, né? Uma opção de trabalho, uma opção de criar uma oportunidade, né? Mas é um termo, assim, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem esse termo, né? Do empreender, né? O que é o empreendedorismo pela situação que o nosso país, o mundo em si, né, passou nos últimos anos, né, em relação à crise econômica, e houve uma perda de postos de trabalho grande, que muitas empresas que eram estáveis, sólidas, né, tiveram que fechar as portas, tiveram que demitir muitas pessoas, né, e isso impactou, acho que todo mundo assim sofreu um pouco com essa questão da crise econômica, né? Pessoas que tinham negócios, como muitas pessoas estavam desempregadas, elas, né, o poder de consumo diminuiu, então impacta também o comércio. Então foi aquele efeito dominó, né? Mas e aí, como superar esse momento, né? Assim, a vida continua. E aí, com isso, acho que o empreender trouxe uma esperança, né? E trouxe uma nova oportunidade para muitas pessoas, né? E teve muitas pessoas que começaram algo novo nessa fase tão difícil, né? Então, surgiram novos negócios, as pessoas começaram a procurar oportunidades aonde já não se via oportunidades, né? Então, É. assim, quando estava assim, tudo parecia que nada tinha solução, não, tem solução ainda. A gente tem que continuar, tem que perseverar que vai dar certo, né? E com isso, começou a se falar muito do empreendedorismo. Vou só ler uma definiçãozinha do que é o empreendedorismo, né? Que assim, a gente vai falando como se todo mundo conhecesse, né? Mas vou ler aqui. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Eu gosto muito dessa definição porque ela fala assim que ela não é só criar um negócio. Muita gente acha que para mim empreender eu tenho que criar algo novo. Não, você pode já ter algo, já ter um negócio, mas criar novas oportunidades nesse mesmo negócio. Ou seja, assim, as mudanças que você acha necessário naquilo que já tem e que você vai poder criar novas oportunidades, né? Não necessariamente precisa ser começar do zero, ser algo novo. Tanto que muita gente fala assim, eu não tenho condições de empreender. Se todo mundo tem, assim, né? Só que porque as pessoas acham que é começar algo novo, né? Assim, eu tenho que começar uma empresa. Não precisa ser uma empresa, né? Pode ser um projeto. Às vezes tem projetos sociais também. Então, assim, tem diversas oportunidades no próprio empreendedorismo, né? E eu gosto de falar porque desmistifica essa coisa de que eu não dou conta, eu não sou capaz, né? Pior que não, como ele fala muito, é identificar problemas. Então, você, na sua realidade, você tem que identificar os problemas que você tem e encontrar soluções para eles, né? Não é encontrar soluções para o outro, né? Cada um tem os seus desafios próprios, né? Então, conseguir entender um pouquinho do que é o empreendedorismo, eu acho que capacita e encoraja assim, todas as pessoas a buscarem, a realizar essa ação. Tem tudo a ver com o conceito de engenharia que eu penso, né? Sim,
engenharia é você buscar soluções, você criar soluções, você encontrar meios de resolver aquele problema específico. E o processo da engenharia, o processo do estudo, ele ajuda muita gente a fazer isso, né? Que é você pensar de forma lógica, que é você pensar de forma estruturada, criar plano de ação, né? Somos engenheiros de segurança, a gente fala isso o tempo todo, que é você criar um plano de ação, determinar o que você quer fazer, o porquê você está fazendo aquilo, quanto custa. Então, você tem várias análises que você faz quando a gente fala, né, em estabelecer um plano de ação. E você empreender, criar um negócio, buscar soluções, é isso. É você pensar de onde você está saindo, qual problema você está querendo resolver e criar uma solução para aquilo, né? É empreender. E tem tudo a ver com o nosso momento, né? De criar esse projeto, a gente está empreendendo esse projeto, né? Ele tem um objetivo que um objetivo que a gente pensou dessa mesma maneira, né? A gente tinha um problema e agora a gente está criando um meio para uma solução, né? Obviamente a gente não vai solucionar essa nossa inquietação de uma hora para outra, né? Que é a causa, né, de mulheres na engenharia, essa inquietação que a gente tem de não termos essa representatividade que a gente gostaria, de não nos enxergar em cargos de liderança. E uma coisa que eu penso bastante é a questão de mulheres criarem negócios dentro da engenharia. A gente cria muito pouco negócio. Se a gente já não se enxerga em cargos de liderança, em empregos formais, em empresas, muito menos em produção de empresas, né? Em criação de empresas, criação de startup. No geral, a gente vê poucas mulheres na criação de startups, né? À frente da criação de startups. Então, assim, esse assunto ele é bastante relacionado com o nosso momento de criar esse projeto e de buscar essas ferramentas para a gente conseguir diminuir essa desigualdade, né? Pelo menos uma parte dela, um começo, né? Não sei ainda, mas né? Não sei ainda, mas uma parte a gente tá trabalhando para diminuir essa desigualdade. Ô, Pri, quando você falou que você enxerga muito o conceito da engenharia com o empreendedorismo, eu achei isso fantástico, assim. Eu nunca tinha associado uma coisa com a outra, mas a definição de engenharia é justamente isso, né? Resolver problemas, né? Encontrar as soluções. E que o empreendedorismo também vem muito disso. Então, a visão empreendedora, o que eu acho muito bacana é que ela te dá a coragem para começar, para dar o pontapé inicial, né? E a gente, como engenheiro, a gente diz, não, a gente sabe resolver problemas, mas tem que chegar o problema na minha mão. Assim, muito assim, você tem esse problema, a gente pega, vamos dizer assim, descasca ele todinho e resolve. Mas falta muito daquela coisa, como você falou, da iniciativa. Não, peraí, deixa eu buscar o problema, eu vou enxergar, ninguém vai trazer o problema para mim, eu mesmo vou ver ele e vou resolver. Né? Então, falta muito disso, como você falou, principalmente para nós mulheres, né? Que a gente não tem muito essa coragem de criar a empresa para resolver isso. É como se fosse uma dependência, não vamos falar assim masculina, mas como se a gente tivesse uma dependência para isso, né? Assim, a gente depende da pessoa para trazer a oportunidade para a gente, né? Então, a gente quer tirar o quê? Essa barreira da dependência e mostrar que não, a gente consegue começar, a gente é capaz, né? De iniciar esse projeto ou uma empresa, de criar a nossa oportunidade. A gente é capaz disso, né? Então, acho muito válido. E tem o conceito de intraempreendedorismo também, que é você empreender dentro de uma empresa, né? Você pode criar um projeto dentro de uma empresa, criar uma solução para a sua empresa. Então, assim, você tem um trabalho formal dentro de uma empresa, mas o que você pode criar que melhora o seu trabalho
ou que melhora o produto da empresa. Tem esse conceito também, né? Uhum. E esse conceito ele é bastante difundido em quem fala sobre empreendedorismo, sobre criar empresas. Você tem também essas pessoas que estão que querem trabalhar para uma empresa grande, uma empresa pequena, mas tem esse conceito de intraempreendedorismo que é você empreender dentro de uma empresa que nada mais é do que você criar soluções. Então, tudo volta para esse conceito de resolver problema e criar soluções. Então, a gente vai sempre ligando esses dois pontos, né? E aí, unindo negócios, empregos, engenharia, tudo isso tá muito relacionado. E o que mais? Tem mais alguma definição que você quer passar? Tem uma outra definição muito boa. Que ela fala também um pouco da questão da inovação, né? Empreendedorismo é um sinônimo, né, de novas oportunidades para quem investe em empresa, mas o ato de empreender representa a geração de mais postos de trabalho e a melhor distribuição de renda, né? Que é o que a gente falou, assim, criar oportunidades aonde você já está. Eu não preciso ficar desempregada para começar um negócio novo. Eu posso estar trabalhando, né, empregada e fazer com que novos postos apareçam, foi bem o que você falou. E, desse modo, a iniciativa de muitos profissionais inovadores se torna responsável por uma parcela da economia, né? Que é quando a gente fala muito dessa questão da inovação, né? Das pessoas que estão sabendo aproveitar essas novas ferramentas que estão surgindo, né? Acaba que quem já está numa situação mais estabilizada, de uma certa forma, acaba não acompanhando essas inovações que estão aparecendo, né? Assim, já tem o seu jeito de trabalhar, já está acostumado, já está estável, então você acaba não acompanhando. E as pessoas que conseguem ver essas inovações, conseguem trazer isso para si, conseguem acompanhar, né, como que está assim, o mercado, acompanhar as inovações da engenharia, eles acabam, além de melhorar o seu próprio trabalho, eles acabam contribuindo para esse surgimento de novos postos de trabalho, né? E é muito o que a gente falou, quando você falou das ferramentas, igual metodologias ágeis, design thinking, tudo que a gente vem falando das ferramentas que estão surgindo, que são inovações, né? Assim, a engenharia antes ela não contava com essa quantidade de ferramentas. E as pessoas que estão utilizando delas, elas, além de estarem, vamos dizer assim, melhorando o seu próprio trabalho, né? Ela consegue contribuir com outras pessoas. E tudo vai casando, igual assim, a gente vê, assim, a gente não consegue falar de um assunto, fechar ele e começar um novo. Tá? Assim, eu vejo assim, os assuntos, eles vão se casando muito e um vai contribuindo com o outro, né? Assim, quando a gente vê, no final, tudo que a gente fala é gerenciamento de projetos. Né? Todas as ferramentas estão ali presentes, né? Inclusive, esse ato de empreender, né? De ver as soluções, que é uma característica ímpar de um líder e de um gestor de projetos, né? E esse assunto que você falou de metodologias ágeis, de ferramentas para você conceitualizar negócios e validar ideias, são conceitos que eles estavam muito difundidos na área de tecnologia, na área de TI especificamente, né? Em quem desenvolve. E uma coisa que a gente vem estudando bastante é outras áreas se apropriarem dessas ferramentas, né? Então, design thinking, por exemplo, que é uma coisa bastante utilizada para você desenvolver, fazer programação, para você desenvolver algum produto tecnológico, ele pode ser adaptado para outras áreas, né? E é legal a gente aprender a base e utilizar o benefício que essas ferramentas trazem para outras áreas, né? E são métodos mais
mais compatíveis com o momento que a gente está, que é essa necessidade de adaptação o tempo todo. A gente está num momento de pandemia que praticamente todo tipo de negócio teve que se adaptar de alguma forma. E essa necessidade da gente buscar uma conversa com o cliente, de analisar o que o cliente quer, o que o consumidor quer a todo tempo. Porque a gente tem muitos pontos que a gente pode perder o cliente muito facilmente, né? Então, assim, tem muita informação, tem a concorrência de cursos, de lives, de produtos, de criação de produtos, de oportunidades. Nessa pandemia, muita coisa ficou... o conhecimento, ele ficou bastante acessível e muita coisa ficou gratuita. Então, as pessoas estão tendo conhecimento em muita coisa que antes ela precisava de muita grana para conhecer. Então, o nosso desafio, o desafio de todo mundo vai ser esse: buscar alguma coisa que o cliente realmente queira, né? Que ele realmente esteja, que você possa realmente ajudá-lo a solucionar aquela dor dele, aquele problema dele. E essas ferramentas ajudam a gente a pensar nisso. A gente vai precisar pensar nisso o tempo todo. Vai precisar pensar o que o meu cliente quer e vai precisar se adaptar. Não vai ter como a gente fugir. Quanto antes a gente pensar nesses processos, melhor a gente vai produzir negócios e produtos para colocar no mercado, né? E o que a gente quer é criar uma rede de suporte para as mulheres engenheiras. Para a gente se apropriar dessas ferramentas, a gente criar essa rede de conexão, que a gente possa criar esses negócios, possa buscar oportunidades tanto de emprego como de negócios. Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso. Nosso objetivo aqui é esse: criar essa rede e proporcionar para todo mundo essas oportunidades, né? Não só, que nem você falou, ficar esperando alguém criar uma oportunidade para a gente, ou a gente ficar dependente de outra pessoa. O que a gente quer é criar a nossa própria rede de suporte. Sim, mostrar que a gente tem esse diferencial e temos a capacidade para isso, né? Temos total capacidade. Falando das características de um empreendedor, né? O que precisa, vamos dizer assim, para você ter sucesso, né, nessa jornada de empreender, né? Vou falar só quais são, né? E depois a gente fala um pouquinho da definição de cada uma. Que é iniciativa, perseverança, coragem para correr riscos, capacidade de planejamento, eficiência e qualidade, rede de contatos e liderança. Tá vendo como que muitas dessas características, elas lembram muito as habilidades comportamentais, né? Como que... e a habilidade comportamental vamos dizer assim, algo novo comparado com o empreendedorismo, né? Como que a necessidade, né, assim, a necessidade para fazer com que as coisas darem certo, começou a se falar de habilidades comportamentais, principalmente para engenheiros, né? E empreendedorismo, ele já é uma coisa mais geral, né? Vai para todas as pessoas, e começou muito com a questão do comércio, das vendas, mais a parte administrativa, e hoje a gente já consegue falar de empreender para engenheiros, né? Então, assim, acaba que a gente começou a desenvolver essas habilidades, essas características, né? Sem perceber, né? Pela necessidade mesmo do momento, né? E quando eu falei de como começou o empreendedorismo na época da crise econômica, eu acho que o que a gente vive com a pandemia hoje remete muito àquilo que foi alguns anos atrás, né? Que a gente teve que se adaptar à realidade, né? Adaptar a esse momento que mudou muita coisa, né? Por mais que quando você fala assim, a gente tem que se adaptar ao cliente. E às vezes, mesmo conseguindo se adaptar ao cliente, a gente tem muitas restrições no próprio mercado, né? Assim, porque com a pandemia tem restrições para muitas coisas, né? Acho que visitas,
como colocar o serviço em prática, né? Não muito, porque a gente tem que pensar muito nessas questões de saúde, né? Quer falar um pouquinho, Pri, das características? Eu acho que essa conexão, né, de adaptação com as habilidades comportamentais são coisas que a gente falou lá no primeiro assunto, que são coisas que a gente não tem uma base, por exemplo, durante o período de faculdade, né? Sim. Por exemplo. Assim, uma coisa que a gente não pode fazer é esperar que a faculdade dê todo esse suporte, né? O quanto antes a gente entender que a faculdade não vai ensinar tudo que a gente precisa saber na vida, mas melhor a gente vai lidar com os problemas que vão surgir. Mas especificamente esse assunto de habilidade comportamental e empreendedorismo é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do curso da nossa carreira e ao longo das tentativas e erros, né? Ou a gente vai buscar algum conhecimento mais específico, algum curso mais específico. Porque especificamente essas duas coisas a gente não aprende a lidar na faculdade, que é onde a gente tem um tempo maior de aprendizado. Então a gente vai pro mercado sem saber muito sobre essas coisas, né? E aí a gente precisa buscar depois. Igual que fala de perseverança, né? Você fala, as dificuldades elas vão acontecer sempre, seja um pequeno empresário ou um grande empresário, sempre vai ter as dificuldades, né? Nas habilidades comportamentais fala de resiliência, né? Que, ou seja, é manter a persistência, conseguir passar pelos desafios e não desistir, né? Eu amo o significado de resiliência, porque eu acho que ele mostra muito essa característica que a gente passa a ter depois de enfrentar tudo isso, né? Assim, o pessoal fala assim, vocês não desistem, continua tentando. Assim, mas não, a gente é resiliente, mas a gente não era resiliente antes. Igual você falou, o começar a trabalhar, o entrar no mercado de trabalho, fez com que a gente adquirisse essa característica, né? E é necessário isso, né? É necessário você ter essa persistência e principalmente a persistência quando você sabe aonde você quer chegar, né? Porque eu acho que as pessoas que não desistem, porque elas têm uma meta no final, né? Ela teve a iniciativa de começar, ela sabe aonde ela quer chegar e o caminho a gente nunca vai conseguir saber como ele vai ser, né? É aquela coisa, é um processo de formiguinha, né? Um passo de cada vez e a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar depois, né? Às vezes pode dar tudo certo, às vezes não dá. Na mesma hora que tá indo tudo muito bem, do nada desmorona, igual a pandemia. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Então, assim, é um passo no escuro, né? Então, assim, é muito importante ter essas características, né? E ter isso em si, na personalidade, na força de vontade, para você se manter ali, né? Com tanto ativo, né? E não desistir, né? As outras coisas, acho que é muito importante você ter essa questão de ter espírito de liderança, você fazer um planejamento, né? Ter a qualificação, oferecer um produto de qualidade, um serviço de qualidade, né? Eu acho que são coisas, assim, não óbvias, mas assim, são necessárias, né? São básicas, assim. Uma coisa só vai dar certo se você oferecer ele com qualidade, né? Independente do que seja, né? Eu acho que o que faz um produto e um serviço ele não deixar de ser procurado, ele se manter e ter sucesso, é justamente isso, né? A qualidade do que você está entregando, né? Exatamente. Mais uma. E a rede de contatos, né? Que aí acho que ele vem muito no que a gente está fazendo, né? É criar essa rede de contatos, né? E de contatos que possam te ajudar, né? A gente sempre conversa muito, né? Assim, e mais essa onda de Instagram, o pessoal acha assim, a quantidade de seguidores é o que vai fazer meu negócio dar certo, a quantidade de likes. Gente, o pessoal hoje em dia vende like, vende troca, né? Essa coisa assim, me segue, eu sempre de valor. Compra like, né? Compra. E isso não é o que vai fazer você ter sucesso ou não, né? É o que a gente falou assim, ter uma rede de contatos
de acordo com as suas necessidades, né? É muito daquela questão da estratégia, né? É ter contatos estratégicos. Assim, eu vou fazer parceria com pessoas que são da minha área, com pessoas que podem me ajudar, que elas têm interesse no meu produto ou no meu serviço, né? Então, o pessoal começa a preocupar muito com a quantidade e esquecer da qualidade. E isso é em tudo, principalmente com a questão de contatos, né? Eu vejo esse significado se perdendo muito, muito mesmo com essa onda de Instagram, Twitter, essas coisas assim, porque o pessoal só quer justamente a quantidade. E não oferecem conteúdo, né? A gente fala muito disso. Assim. Eu sigo, mas eu não recebo nada assim de conteúdo. É aquele conteúdo vazio. Então, assim, a gente pensa assim, até muda um pouquinho do nosso sentido, mas uma contribuição negativa para o ser humano. Assim, as pessoas estão absorvendo conteúdos ocos, vazios, assim, não tem aquela evolução da pessoa como ser humano nem como profissional, né? Então, acho que a gente tem que focar muito nisso, né? Igual que fala, na questão da qualidade em tudo, principalmente na rede de contatos, né? Fazer esse network positivo, né? E a ideia do nosso grupo é justamente isso, né? Fazer um network com pessoas que têm interesse para que a gente tenha como contribuir de alguma forma, né? Assim, a gente fala muito, não vamos trazer soluções, mas a gente consegue trazer ferramentas, né? Para que as soluções de cada pessoa elas sejam encontradas, né? Tem uma coisa que eu acho que é um pouco contraintuitivo, que é você querer falar para todo mundo, né? Que é você querer ter muitos seguidores, muitos likes e fazer a medição, né, do seu trabalho sobre isso. Porque a gente está hoje num momento de colocar o nosso produto em redes sociais, né? É isso. Sim. E as redes sociais elas estão cada vez mais incentivando esse conteúdo que você falou, que ele é muito rápido. Então, os stories têm 15 segundos, né? Às vezes a pessoa nem escuta todos os 15 segundos, ela já passa. Então, qual o conteúdo que você proporciona em vídeos, em janelas de 15 segundos, né? Então, só que o uso das redes sociais ele é muito grande. Né? Então, a gente tem que pensar, né, a qualidade do que você está colocando e a rede social certa também, o que você está buscando. Aí eu acho que já entra para outros assuntos, foge. Como você falou, foge daqui, mas o que eu queria dizer que é contraintuitivo assim, a gente está preocupado com o número das pessoas que estão ali na rede social, né? Mas uma coisa que eu penso bastante é assim, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você acaba não falando sobre um assunto, você quer vender para todo mundo, mas você acaba não vendendo para ninguém, porque ninguém entende o que você está querendo vender, o que você está querendo falar. E aí, quando você fala de uma forma muito generalizada, acaba que você... poucas pessoas conseguem conectar com o que você tá falando, porque mesmo que você queira falar de uma forma generalizada, a gente acaba colocando um viés, né, da nossa experiência, do que a gente estudou. Então, tem nicho, né? Essa coisa de ter um nicho, eu penso muito nisso. É contraintuitivo, assim, você tá nichando cada vez mais, então você tá reduzindo o número de pessoas que podem comprar o seu produto. Mas, ao mesmo tempo, você está criando uma conexão com pessoas interessadas no seu produto, interessadas no que você está falando, né? E a Anne está falando aqui, a qualidade do conteúdo tem mais valor que a quantidade de likes. Então, se você tem likes, poucos likes, 10 likes de pessoas que realmente gostaram do que você está falando, ou 10 pessoas que compraram realmente o seu produto, é muito melhor do que 500 mil que visualizaram por exemplo, e não deram nenhum curtir no like, né? Curtir no post ou no vídeo. Então, assim, elas viram, não conectaram, porque elas não comentaram
não se inscreveram no canal e não compraram o seu produto porque ela não conectou. Então, é uma reflexão que assim, pelo menos eu faço bastante. É igual, antes de falar assim, a propaganda boca a boca, ela tem muito mais valor, ela consegue chegar muito mais longe do que a propaganda, tipo, entregar panfleto. Por quê? Porque se a pessoa ela só vai fazer uma propaganda daquele produto, daquele serviço, se ela tiver gostado. Se ela não tiver gostado, ela não vai criticar para ninguém, né? Então, eu vejo muito sentido nessa frase, né? Esse boca a boca é justamente isso, né? É consumir, gostar, aprovar a qualidade e assim ela te ajuda a se manter, né? E voltando... propaganda gratuita, né? E voltando no assunto de empreendedorismo, né? O projeto aqui que a gente tá empreendendo, Engenheiras 4.0, a gente tem esse objetivo de falar para um público específico, né? A gente já se questionou isso, né? A gente já perguntou para outras pessoas, né? Como que a gente controla essa vontade de querer vender para todo mundo, né? Querer vender o que a gente está falando, né? Vender o propósito do nosso projeto, né? Como que a gente lida com essa vontade de querer colocar todo mundo para dentro do nosso projeto, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar das especificidades que a gente, como mulher engenheira, enfrenta, né? Então, ele é um nicho, né? Ele é um nicho. A gente não pode querer abraçar o mundo, mas mas uma coisa que a gente tem que lidar o tempo todo. Mas igual você falou, que volta lá na questão do empreendedorismo. É conseguir perceber que, mesmo a gente está falando para um nicho específico, mas que as outras mulheres das outras áreas, elas podem aproveitar do que a gente está falando e colocar isso na sua realidade, né? Assim, igual quando você falou assim, a gente, como foi a frase que você usou? De não ter essa coragem de começar, assim. Não, foi... Ai, eu me perdi. Mas o que eu queria dizer? O que a gente fala, por exemplo, empreendedorismo, habilidades comportamentais, desafios de início de carreira, todo mundo passa, independente de qual é o seu segmento, né? A gente sabe falar por esse público, porque a gente, por ser dessa área, mas nada impede de que pessoas de outras áreas peguem esse conteúdo e apliquem para elas, né? E com isso... pode ser uma oportunidade de negócio, de serviço para elas, né? Assim, elas podem ter a oportunidade de empreender a partir do que a gente está fazendo, né? É um pouco o que a gente faz, né? A gente vai buscar esse conhecimento, esse conhecimento de habilidade comportamental, por exemplo, de ferramentas para a gente pensar nas soluções, validar as nossas ideias, criar os negócios. Hoje a gente busca em outras áreas, né? E a gente tenta ao máximo conectar com a engenharia, né? Trazer para a nossa utilização. Esse campo assim vai acontecer o tempo todo, né? Mas aí, de novo, é isso. A gente não pode querer falar para todo mundo, porque senão a gente não vai falar com ninguém. Dá para abraçar o mundo. Exatamente. Tem aqui agora falar sobre essa experiência de abrir um negócio. Você já teve essa experiência? Que eu sei que sim. Como que foi? Como que surgiu? Quais foram os desafios que você teve na sua primeira experiência empreendedora? Foi a primeira experiência? Essa? Não, do seu negócio. Se você já teve essa experiência. O meu pai, ele tem comércio, né? Ele tem um empreendimento e eu achei que eu não ia querer empreender, abrir um negócio, trabalhar por conta, né? Então, eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha buscado conhecimento sobre esse assunto, né? Do que é abrir um negócio. E aí uma coisa que aconteceu comigo, que hoje eu vejo bastante erros, né? Que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, quando eu pedi demissão para
trabalhar como autônoma, eu achei que essa conexão entre um modo de trabalhar e o outro era muito parecido. Eu não tinha muita noção do que seria trabalhar como autônomo, eu não tinha muita noção do que seria vender o meu trabalho profissional, né? Que isso é um negócio, vender o seu trabalho profissional, né? Então eu saí da empresa que eu trabalhava com a intenção de ser autônoma, assim, bem repentino. Foi assim, joguei tudo pro alto e fui, né? Com esse pensamento, né? De não, vou buscar alguma coisa melhor, buscar o meu propósito, trabalhar com uma coisa que eu gosto mais Qual foi o segmento? De engenharia. Eu saí da empresa que eu trabalhava e eu queria trabalhar como autônoma, como engenheira. Ah, sim. Mas eu não busquei recurso, né? É uma coisa muito importante, assim. Eu saí sem recurso nenhum para empreender, sem recurso nenhum para ser autônoma. E aí eu acabei empreendendo no comércio, que é uma coisa que eu não tinha planejado, né? Eu abri um e-commerce de eletrônicos, né? Nada a ver com engenharia. Porque foi uma coisa que eu consegui fazer mais rápido, né? Uhum. Eu não tinha ideia de como demorava esse processo de você trabalhar como autônomo, vender o seu projeto sozinho, né? Sem ter uma empresa que já tem um nome. Eu não tinha ideia, assim. Hoje eu vejo totalmente que eu pensei totalmente errado. Mas enfim, né? É o que a gente sabe fazer, a gente vai fazendo. E aí como trabalhar com e-commerce, com eletrônicos, já foi uma coisa que eu consegui fazer mais rápido. Acabou que eu fiquei fazendo por um tempo, até que eu vim aqui para Sorocaba, e aí eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí você vai aprendendo a trabalhar como engenheiro autônomo. É totalmente diferente de você trabalhar como engenheiro dentro de uma empresa formal, né? E aí eu fui criando essa noção bem com o tempo, né? Com, assim, bastante autoconhecimento, bastante terapia, bastante cursos e ouvir coisas e perguntar. É um processo que ele não acontece de uma hora para outra, né? Você começou sozinha, né? Comecei sozinha. E depois que começou as parcerias, como que foi? Aí depois você vai buscando por necessidade, né? né? Eu fui buscando por necessidade. Eu fui perguntando para as pessoas, né? Fui atrás de colegas, vamos fazer isso junto, vamos fazer aquilo junto. Aí comecei a fazer, por exemplo, perícia de segurança do trabalho junto com um amigo. E aí você vai conectando essas coisas, né? Então, assim, esse pensamento de que você precisa se conectar com as pessoas que já estão na área, que já sabem o que fazer, ele é um pensamento que ele não é só porque você está interessado naquilo, né? Interessado sem ter alguma coisa para dar em troca. Não, eu tenho um trabalho para oferecer em troca. Esse pensamento de parceria, ele tem que ser assim. Você oferece alguma coisa, posso trabalhar junto com você, mas não é só porque eu estou querendo que você me pague, né? Que você divida o dinheiro do seu trabalho comigo. Eu quero contribuir, eu vou contribuir e eu posso aumentar esse bolo aqui que a gente pode fazer junto, né? Então a gente pode juntar o seu conhecimento com o meu e a gente vende um produto muito melhor. E essa consciência eu fui criando depois. E aí vai conectando, vai buscando as pessoas. Até esse momento aqui, né, que a gente chegou, de eu pensar em falar sobre desenvolvimento de outras habilidades com mulheres engenheiras. E aí eu pensei assim, eu não quero fazer isso sozinha, né? Eu não tenho todos os recursos para fazer isso sozinha, eu vou buscar alguém. E aí a gente se encontrou. Então, assim, eu não faria esse projeto aqui sozinha.
né? Já te falei diversas vezes, né? Não chegaria aqui sozinha, não tenho nem dúvida. Não faria isso aqui, eu não faria nenhuma live sozinha. Esse tempo todo eu não teria feito nenhuma live sozinha. Então, isso trouxe por causa da parceria, né? Então, o que eu teria feito sozinha? Feito post no Instagram. É legal, mas eu não estaria aqui conversando com as pessoas se não fosse a parceria, né? Eu estou com estratégia na cabeça. Vamos dizer assim, uma parceria estratégica. Exatamente. E eu não fui só atrás de você porque você tinha algo para me oferecer. Não, eu fui falar assim, eu tenho um pouco para te oferecer. Sim, você contribui com o que você sabe. É uma troca igual você falou, de habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, né? Porque cada uma tem uma habilidade mais desenvolvida do que a outra, né? Isso é... Aí eu falo assim, é a realidade. Justamente, né? Que acho que eu, você e muitas pessoas acho que passam, assim. Igual eu falo, a minha experiência, assim, meus pais também têm comércio igual você, né? E eu também, assim, por mais que eu sempre trabalhei com eles, eu também não me via, né, trabalhando com o comércio, assim, né? Tanto que eu saí de casa, fazer faculdade, justamente por isso, né? Por querer algo diferente. E acabou que eu tive a necessidade de trabalhar com eles antes de trabalhar como engenheira, né? Assim. Então, foi um pouco diferente de você, né? Aí, falei assim, não, mas e aí? Como que eu vou fazer? Eu vejo que, assim, minhas primeiras ações de empreendedorismo foi na própria loja deles, né? Assim, eu não abri uma loja para mim. Eu procurei criar oportunidades pelo que já tinha, né? Foi quando eu fiz Instagram da loja, a gente começou a fazer vendas online, questão de WhatsApp, pela vender também, né? Pelo WhatsApp, que meus pais já não tinham isso. E eu fazia a divulgação bem mais que eles. Então, eu fui criando uma oportunidade, assim. Usava do nome que já tinha, né? A loja já tem muitos anos. Então, assim, já tem uma credibilidade maior, né? Mas essa parte de vendas online e em outros lugares, outras cidades, eu acabei fazendo, né? Eu até, quando eu fazia faculdade, eu levava para vender lá. Então, fui buscando essas opções, essas oportunidades, né? Pelo que a gente já tinha. E depois, né? Quando eu comecei a trabalhar como autônoma, como engenheira, assim, eu sempre tive essa vontade, né? De trabalhar para mim, né? Na minha própria empresa, nessa área que eu gosto muito, né? Que é qualidade, segurança e meio ambiente. Então, assim, eu fui procurando essas oportunidades. Então, eu trabalhava numa empresa, mas quando eu abri a minha, né? Fiz, logomarca, abri a empresa e comecei a mostrar os meus serviços, eu ainda trabalhava contratada, CLT, né? Então, assim, eu comecei a conhecer as pessoas, as empresas, fazer esse network, conhecer clientes e oferecer os meus serviços, assim, coisas que eu via que, assim, eles precisavam, assim, às vezes eu não poderia oferecer lá dentro, né? Porque eu tinha uma outra função, né? Mas eu poderia oferecer e aí eu comecei a fazer a divulgação, né, em si. Então, acaba que como eu já trabalhava, né? Tinha meu horário, trabalhava CLT, certinho. Então, assim, eu não podia me dedicar muito para a questão da minha própria empresa, né? Mas eu já consegui começar a desenvolver e falar assim, ei, você precisa disso? Não, eu posso fazer para você. E eu vi que muitas pessoas não sabiam que eu poderia fazer. Porque como eu trabalhava, como na época era trainee em segurança do trabalho, né? Mas eu sou engenheira civil e engenheira de segurança. Então, eu poderia fazer muitas coisas que, naquele momento, naquela função, eu não fazia. Então, assim, mas você pode fazer isso? Você é engenheira civil. Então, assim, as pessoas também não sabiam, né? Porque elas me conheciam como Priscila, que trabalhava na segurança do trabalho, né? Então, pelo que eu fazia, que elas me conheciam, né? E aí, nesse conversar, nesse ir atrás, elas viram que eu também tinha outras qualificações que eu poderia ajudar em outras coisas, né? Nada que não pode interferir, né, no seu trabalho, na empresa,
mas fora dali eu poderia, né, fazer a prestação de serviço normal. E aí, quando eu saí do emprego, que foi quando teve essa pandemia e tudo, eu percebi como que isso me ajudou a conseguir mais clientes, né? Então, assim, aí a minha empresa, ela virou que é a minha fonte de renda, né? Antes não, antes eu tinha um trabalho e também estava começando ela. Com a pandemia, a, a, a empresa, ela virou a minha única alternativa, né? Então, e aí, como eu tinha mais tempo também, eu já consegui investir mais, dedicar mais, buscar desenvolver as coisas que eu vi que eu ainda estava com deficiência e ter essa coragem de buscar as parcerias, né? E foi bem nessa coisa que você falou, de buscar as parcerias, mas não só para poder sugar delas, né? Se não, eu quero isso de você. Não, fazer essa troca de serviços. E eu vi que tem uma aceitabilidade muito grande quando você tem algo para oferecer. Assim, eu consegui algumas parcerias justamente por isso. Assim, não isso você faz, eu não faço. Então a gente junta, né? Oferece um pacote completo, mas cada um, né, toma conta de uma parte. E acabei conseguindo. Assim, engraçado que você, mas você mora em tal cidade, eu consegui umas parcerias que não estão localizadas assim, aonde eu estou, na cidade que eu estou, tá? Parcerias em outras cidades. E com isso, você acaba fazendo o quê? Que seu nome acaba ganhando uma força, né? Você acaba tendo uma visibilidade maior. E eu vejo assim, voltando bem ao que a gente falou da questão da qualidade, né? Quando você presta um serviço, por mais simples que ele seja, se você prestou com qualidade, né? Aquela coisa dentro do prazo, certinho e tudo, só te fortalece para que as pessoas continuem te procurando, né? E eu vejo assim, hoje, quando eu voltei para minha cidade, para Montes Claros, e quando eu trabalhei lá em um local que eu tinha trabalhado assim, anos atrás, sabe? Com pessoas que tinha tempo que eu não tinha contato, né? Aí você disse, não, é bacana, não, chama a Priscila, ela faz direitinho, faz certinho. Então, assim, que eu vejo como que é bom a gente, né, já começar dessa maneira, né? Oferecendo um serviço de qualidade. Ainda mais porque, assim, nessa parte da engenharia é muita coisa envolvida, né? Assim, você tem uma RT, você tem uma responsabilidade técnica, por mais que você entregue e que depois você mudou de cidade, mas você continua vinculado com aquilo, você tem que dar a garantia de que está dando certo, né? Você tem que dar um suporte depois. Então, é muito importante isso. E antes, eu vejo assim que a gente achava parceria era muito assim em questão de concorrência, né? As pessoas não te viam como parceiras, elas te viam como concorrentes. Só que a concorrência foi aumentando muito. Então, o que você vai fazer? Então, você tem 1 milhão de concorrentes, você nunca vai conseguir ter seu espaço, né? Então, aí acho que veio a necessidade, não, né? Sim, todo mundo tem concorrentes, né? Disputa, né? Assim, de preço e tudo. Mas também são pessoas parceiras. E você te ajudam a oferecer um serviço melhor, né? Igual você falou. A junção de qualidades, né? A junção de competências fazem você ter uma qualidade no produto final muito melhor, né? Assim, às vezes sozinho você só conseguiria fazer uma parte, com outra pessoa você consegue fazer o projeto inteiro. Se você demoraria 1 mês para entregar um serviço, com a parceria você consegue fazer em 15 dias. Então são todos são fatores que te ajudam no final, né? Porque hoje em dia as pessoas querem o quê? Qualidade, menor tempo e menor custo, né? Tem um professor de gestão de projetos, ele sempre fala qualidade alta, tempo para entregar o projeto pequeno e custo pequeno. É o que as pessoas querem, né? Mas elas querem pagar pouco, mas a qualidade não pode diminuir, ela tem que aumentar. E isso, com as parcerias certas, você consegue ter no final, né? Então, é muito importante. Falei muito, né? A experiência, assim, de abrir uma empresa, né? Eu não tenho, como você tem, até um pouco mais. Só que hoje
eu tenho mais esse pensamento, né? Que não é só abrir a empresa e o CNPJ, né? Você também criar projetos e trabalhar, fazer projetos como autônomo, né? Não necessariamente você precisa abrir um CNPJ, né? Isso é uma coisa que eu mudei bastante de pensamento. E aí a gente tem acho que uns 5, 6 minutos para terminar. Vou falar rapidamente assim, o que eu penso hoje, né? Para construir um negócio ou construir um projeto, que é o que a gente está executando aqui e é o que a gente quer compartilhar com esse conhecimento para que mais mulheres criem negócios e criem mais oportunidades. Que é essa ideia de você estruturar essa criação, né? Então, esse processo é o que a gente está fazendo aqui no projeto Engenheiras 4.0, né? Então, a gente está num momento muito incerto, o mundo está totalmente incerto, momento de pandemia, a gente não sabe como que vai voltar a trabalhar, né? Assim, o conceito de normal, eu não penso nele, porque não vai ser normal, as coisas vão mudar. Já estão totalmente diferentes. A gente já criou um hábito desde o começo dessa quarentena. Então, o modo de trabalhar ele vai mudar. E então a gente precisa criar negócios que se adaptem a isso, que se adaptem a esse momento, que se adaptem ao trabalho remoto, por exemplo. Então, o conceito é esse de mentalidade Lean Startup, né? Então, você não tem todas as informações para você criar um negócio. Você não vai ter. O que você tem que fazer é tirar algumas camadas de incerteza. Então, assim, o que a gente tinha, um modelo tradicional de criar negócios, é a gente pensar na nossa empresa, pensar no CNPJ, pensar no endereço, pensar em todas as pessoas que vão trabalhar, pensar em como vai ser as normas fiscais que aquele negócio envolve. Então tem muita coisa para você pensar antes mesmo de você criar. E você vai criando barreiras que você não sabe muito como vai transpor. Então, a ideia é você pensar do seguinte, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo mês desse meu projeto, né? Que é o que a gente fez, assim. A gente começou a conversar, a gente tem várias ideias, tem várias possibilidades. Tem muita coisa que a gente quer fazer, que a gente pode chegar com essa causa, com esse assunto, mas assim, a gente não tem como fazer isso para o mês que vem, completo, do jeito que a gente quer. A gente nem sabe muito, né, o que a gente quer, porque muita coisa a gente foi descobrindo conforme foi fazendo. Então, o que a gente estabeleceu? Que é o que eu acredito que funciona, que a gente pode utilizar ferramentas de metodologias ágeis, de design thinking, de Lean Inception, por exemplo, que é a gente pensar o próximo mês, por exemplo. O que a gente pode fazer no próximo mês? Então, a gente estabelece do dia 1 até o dia 30. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tal coisa. Então, assim, para um mês eu consigo pensar. Para 5, talvez não. Então, o que vai ser daquele mês? Vou determinar as coisas que a gente vai executar efetivamente, fazer um plano, executar, continuar nele, não se perder por causa dos likes, né? Por causa do número de visualizações que acontece com a gente agora no começo. E perseverar, fazer aquilo. Você planejou, executa. Aquelas são as métricas que você vai utilizar para medir. E aí, depois desse período, você valida, né? Foi legal, vou continuar nesse mesmo caminho, ou eu vou mudar. E aí, nesse tempo, nesse um mês, o que a gente teve? Vários feedbacks de pessoas que se juntaram ao nosso projeto, se juntaram à nossa reunião e compartilharam o que elas esperam, o que elas querem. A gente já teve outras ideias, outras coisas que a gente pode fazer baseado nesse feedback. Então, assim, para a próxima edição, a gente já tem muitas mudanças do que a gente tinha pensado inicialmente, né? Então, se a gente tivesse pensado ficado presa naquele conceito de que a gente precisaria planejar os próximos 5 anos, a gente não teria feito o que a gente tinha feito. E a gente não teria tido esse feedback, que para a próxima edição a gente pode mudar bastante coisa, pode acrescentar bastante coisa,
já tem pessoas que conhecem a gente minimamente. Então, para o próximo, a gente já tem muito mais processos para melhorar e para aumentar esse engajamento e aumentar a nossa rede. O nosso objetivo é criar essa rede de mulheres engenheiras. Então, a gente já tem muito mais ferramentas para criar isso. Então, assim, para finalizar o que eu vou falar, é isso. Pensar pensar grande, mas começar pequeno. E planejar legal, planejar, executar e depois ir aprendendo com o processo. Não deixar para ter todo o conhecimento antes de começar. Então, a grande... o ponto dessa conversa sobre empreendedorismo começa com o que você tem. Iniciativa. Tem que ter a iniciativa. E o próprio processo, ele te mostra o que você precisa ter de habilidades para continuar, né? Então, assim, é o começar. O começar e saber entender o que está acontecendo, né? O que eu estou tendo de feedback aqui? O positivo, ótimo, eu continuo. E o negativo? O que eu vou melhorar, né? Então, é necessário começar, porque o processo, ele é extremamente importante. A Jéssica acabou de entrar aqui, ó. Ela é especialista em empreendedorismo para mulheres. A gente ainda já conversei um pouquinho com ela e a gente vai conversar mais, com certeza, porque ela fala sobre empreendedorismo para mulheres. Então, vai entrar bastante no assunto que a gente quer. E igual uma frase, né, que a Isa falou pra gente, né, da questão do não desistir, né? Então, o empreender é justamente isso, né? É você se manter firme naquilo que você quer chegar e não desistir. Porque sempre vai ter desafios, né? E é claro que quando você está numa situação difícil, por exemplo, desempregada, você consegue já empreender e se dedicar com o tempo. Mas as pessoas que estão trabalhando, mas que têm essa vontade, não espere chegar num momento difícil para começar a empreender, né? Já começa antes, você já consegue, que é bem o que a Isa falou, que ela passou por isso, né? Ela começou antes, né? E depois, quando você vê que você já tem as condições de se manter com aquilo e se dedicar 100%, você muda. Exatamente. Né? Então, é muito importante o começar, né? Assim, só vai saber se vai dar certo depois que tentar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, é isso aí. Coragem não é não ter medo, é ir mesmo com medo, né? Mesmo com medo, exato. Menos de um minuto para a gente terminar. Essa segunda edição que vai começar, a gente tem muita coisa que a gente planeja fazer. Então, estamos finalizando essa live aqui hoje, dessa primeira edição do nosso projeto. Estou muito feliz. Vai ter participações incríveis de muita mulher foda que inspira, desculpa a palavra, mas vai ter muita coisa boa desses exemplos, né, de liderança, de motivação e de pessoas que compraram a nossa ideia. Assim. Estou muito feliz do que a gente executou nesse primeiro mês. Foi muito legal. Agradecer todas as pessoas que participaram ou que entraram nas lives ou que visualizaram depois e responderam, né? Tá tudo salvo no nosso Instagram, no canal do YouTube, no LinkedIn. Então, assim, mesmo depois, desse feedback positivo ou negativo, que a gente vai receber com muito carinho mesmo. E eu acho que todas as críticas construtivas só vai nos ajudar, né? Vai finalizar, Vai finalizar, 10 segundos. Tchau, um beijo. Até a próxima edição. Até. Tchau. Tchau.